Amém, glória a Jesus. Poder sentar, amém? Glória a Deus. Glória. E hoje nós vamos trazer a mensagem da palavra. Abra Josué, capítulo 24. Nós, nesse início do ano, Deus nos colocou, pôs em nosso coração uma série de palavras, amém? De início de ano, amém, para 2020. A primeira foi transmitida, já está no nosso canal no YouTube, tá bom? Preparando-se para as bênçãos de Deus em 2020, amém? Foi a primeira mensagem, preparação para receber bênçãos e vitórias. Amém? Glória a Jesus. Glória. E hoje, dando sequência a essa palavra, amém, irmãos? Já foi ministrada essas duas palavras, já foi ministrada lá em Jaboatão, eu estou trazendo para vocês. Lá nós não tivemos a oportunidade de gravar, né, de filmar. Então aqui nós temos a oportunidade de gravar. Deus já falou lá e Deus vai estar falando aqui com vocês também, em nome de Jesus. Josué, capítulo de número 24, livro, aleluia, de Josué. É um texto muito conhecido, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã e traz a nossa memória, amém? Traz a nossa reflexão, amém? A vontade de Deus para a nossa vida. Glória. A partir do verso 16. Versículo de número 14. Amém? Diz assim: agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito, e cultuai ao Senhor somente. Mas se vos parece mal cultuar ao Senhor, eu prefiro a tradução que diz servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se aos deuses a quem vossos pais serviram, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Foi Ele quem tirou a nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, e quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos preservou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Amém? Até aqui tá bom. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por essa leitura. Fala conosco, fala com a tua igreja. Vem de encontro à necessidade, Senhor, dos teus filhos. Aleluia, a tua palavra é viva, é eficaz, a tua palavra faz o que lhe apraz e não volta para ti vazia. Põe tão somente meus lábios para eu não falar de mim mesmo, mas que teu Espírito possa falar por meu intermédio. Seja isso para a tua glória. A igreja diga amém. Assim como na primeira mensagem o título, ele possa aparentar uma coisa, né, porque a primeira mensagem foi preparando-se para as bênçãos. Mas quem ouvir a mensagem vai ver que é conserto, vai ver que é correção, não é? Preparando-se para as bênçãos. E esse versículo que, muito citado por nós, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o contexto dele também, irmãos, é de correção, é de conserto. A palavra aqui vai falar de correção e de conserto, e você vai ver de que jeito, de que maneira, amém? Por quê e para quê? Aleluia, o que Deus quer, aleluia, do seu povo, o que Deus quer de cada um de nós. Amém? Porque, irmãos, foi muito interessante, Josué no final do seu ministério, aleluia, se chegar diante do povo e dizer: olha, escolhei hoje a que Deus vocês querem servir. Irmãos, depois de tanto milagre,
manifestação de poder. Depois de Deus retirar o povo do Egito com mão forte, diz a Bíblia, o povo passou, atravessou ao Mar Vermelho, que se abriu diante dele. Deus abriu o mar, aleluia, para dar escape ao seu povo. E nesse mesmo mar, Deus derrota o exército de Faraó. Aleluia. Do outro lado, o deserto, Deus faz rocha da água, Deus faz cair pão do céu, e Deus sustenta uma nação, milhares, aleluia, de almas no deserto, sendo sustentado por Deus. Diz que no tempo que eles passaram no deserto, irmão, a roupa que usava não se envelhecia, o calçado que usava não se perdia. Deus cuidava de tudo, de uma forma tremenda e poderosa. Esse povo viu a glória do Senhor na coluna de fogo durante a noite, na nuvem de fumaça durante o dia. A glória de Deus, aleluia, fora manifesta a Israel. Presta atenção. Qual a necessidade de Josué agora dizer: ei, escolha aí a quem vocês querem servir? Essa pergunta, no ponto de vista que eu quero apresentar nesse início, nessa introdução da mensagem, ela fica sem lógica. Escolha aí. Eu tenho certeza que você que está aqui, eu peço a atenção dos irmãos, a bênção está descendo aqui. Deus está falando aqui. Aleluia. Irmãos, eu tenho certeza que se eu perguntar para você hoje, agora, ei, a quem você quer servir? Eu acredito que a resposta de vocês é que o povo disse: não, longe de nós, servir a outros deuses. Eu tenho certeza que essa seria a resposta de cada um de nós, como foi a resposta de Israel para Josué, quando Josué assim se colocou. Mas a reflexão é: por quê? Josué sentiu a necessidade de confrontar o povo e de colocar essa pergunta para o povo: olha, escolhe hoje a quem vocês querem servir. E aí eu preciso analisar um pouquinho da história. Da história de Israel. Irmãos, e aí eu vou voltar para longe. Eu vou voltar rapidinho, vou dar uma passagem histórica aqui para vocês entenderem onde nós queremos chegar e onde vamos finalizar essa mensagem. Irmãos, nós sabemos que o povo de Israel foi parar no Egito lá através de José, lembram? Diz a Bíblia que José teve um sonho, 2 sonhos, e ele conta a seus irmãos que tinham inveja e ciúme dele. E quando ele contou os sonhos, mais ainda os irmãos tiveram ciúme e inveja, e cresceu a fúria dos seus irmãos contra ele. Tu governarás sobre nós? Até teu pai e tua mãe vai se dobrar diante de ti? E todos conhecem a história de José, como José foi vendido. Como lançaram José na cisterna e quase o mataram. Quiseram matar, mas um de seus irmãos não permitiu. E aí decidiram por vender, e ele vendido para outra pátria, para outra nação, para outra terra, para outro povo que falava uma outra língua. Aleluia, ele foi arrancado abruptamente da sua família, da sua casa, de seus pais, de seus irmãos. E foi vendido como escravo. Mas lá Deus exaltou a José. Deus era com José nos seus sofrimentos, nas suas angústias. Aleluia, eu quero te dizer que nada nem ninguém pode impedir
havia uma promessa, aleluia, para José. Amém? E Deus exalta José e houve uma fome na terra. Só que Deus havia levantado José, governador de todo o Egito, e aconteceu uma grande fome na terra. Mas José, que preveu a fome, aleluia, preveu que antes da fome haveria 7 anos de fartura e de grande abundância, mas que depois desses 7 anos de fartura haveria grande fome. E nós sabemos que foi justamente quando começa a fome que José, governador do Egito, se preparou e preparou todo o Egito para tal situação, para tal momento. E José então manda chamar seus pais e seus irmãos. Venham, vocês não vão morrer aí não. Essa fome não vai matar vocês não. Deus me enviou na frente de vocês. Deus usou vocês para que hoje eu estivesse aqui em condição de ajudá-los. Não tema, eu não vou me vingar, eu não vou matar vocês, vocês não vão sofrer não. Foi a mão de Deus que me trouxe aqui. E diz que Deus então vai trazer a sua família, seus irmãos, seus pais, seus sobrinhos. Ele vai trazer a casa de Jacó para o Egito e ali ele cuida. Foi assim que Israel foi parar no Egito. Só que, preste atenção, falei aqui da promessa que havia na vida de José. Só que o que estava acontecendo também fazia parte de uma revelação e promessa de Deus para Abraão. Porque quando Deus prometeu multiplicar a descendência de Abraão, quando Deus promete multiplicar a descendência de Abraão, irmãos, há um momento que Abraão vai dar um sacrifício a Deus. E ali nesse sacrifício ele pega no sono, entra em um êxtase. E Deus fala com ele. E ali Deus vai dizer para ele, olha, eu vou multiplicar a tua descendência assim. Tua descendência será numerosa como as estrelas do céu. Não poderão ser contadas como a areia da praia. Só que, antes disso, o teu povo, a tua semente, será escrava no Egito. E Deus ainda diz o número dos anos, por 400 anos. Deus diz a Abraão. Isso, irmãos, geração antes de acontecer. Porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó que gerou as tribos, os filhos, do qual vem José, que vai dar origem a 2 tribos, José, Manassés, né? E Efraim. Então, veja que gerações antes, Deus anuncia um cativeiro. Uma situação difícil que a semente de Abraão ia passar. Mas diga para o seu irmão assim, mas havia uma promessa. Aleluia. Deixa eu entregar essa aqui, receba. É a promessa de Deus na tua vida e na minha vida que não nos permite sucumbir às adversidades. Aleluia. Não é, e aí eu vou dizer, não é por mérito, não é por merecimento. O que Deus faz e está fazendo e ainda vai fazer na tua vida, não são por teus méritos, mas foi porque Ele fez uma promessa. Eita, Jesus é forte. Mas foi porque Deus fez uma promessa. Não é por teus méritos, é por causa da promessa. Aleluia. Entende, irmãos? É pela graça de Deus. É pelo amor de Deus. E aí, só que lá no Egito é 400 anos também distante da terra. Diz que nasceu um faraó que não conhecia José. Que geração passou? 400 anos.
Geração foi, geração veio, geração foi, geração veio, geração foi, geração veio. E levantou-se um faraó que não conhecia mais a história. E temendo a multiplicação do povo no Egito, resolveu escravizar o povo hebreu. Mas diz que Deus, aleluia, aparece a Moisés numa sarça que ardia em chama e não se consumia. Irmãos, Moisés apacentava na época o rebanho do seu sogro Jetro, porque ele havia fugido do Egito. E ele viu aquela maravilha, voltou-se para ver o que era aquilo. A chama em chama, a sarça em chama e sem se consumir. E ao se aproximar, ouviu da chama uma voz que dizia: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu estás é santo. Quem pode dar glória? E ali Deus vai falar com Moisés. A aflição do meu povo, o seu sofrimento e o seu clamor tem chegado a mim nos céus. E eu não me esqueci das promessas que fiz a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aleluia, das promessas que eu fiz a seus pais. Portanto, eu desci para livrar Israel das mãos dos egípcios. Deus. E nós sabemos, irmãos, que parte do povo queria ficar no Egito. Parte do povo havia se acostumado com a escravidão. É difícil. Essa foi uma meditação agora, de meses atrás, há pouco, que eu vi de muita gente. Como é difícil querer libertar um povo que quer continuar no Egito. Não é fácil querer libertar um povo que tem prazer do Egito. Não é fácil libertar um povo cujo seu coração pede o Egito. Aleluia. E Moisés sofreu rebeliões. Moisés, por que tu nos trouxe aqui para morrermos? Melhor que tivesse nos deixado no Egito. Lá no Egito pelo menos tinha melão. Tinha melancia. Irmãos, eles comiam o pão que o diabo tinha amassado no Egito, irmão. Mas eles tinham saudade do Egito. Pergunta ao teu irmão, aí, tu tem saudade do Egito? Eles tinham saudade do Egito, irmão. Eles tinham prazer das coisas do Egito. Irmãos, e não foi fácil. Moisés subiu para se consagrar 30 dias. Quando voltou, a turma estava adorando um bezerro de ouro. Moisés, ele perdeu a cabeça de tal maneira que as tábuas de pedra, irmão, que Deus tinha escrito com o próprio dedo, ele tacou no chão e quebrou. O que é isso? Aleluia. Só que, quando eles atravessam o mar, deixa o celular aqui comigo para acompanhar aí. Para eu... Já? Oh, glória. Quando eles atravessam o mar, presta atenção. Falta 6 para 9. Quando eles atravessam o mar, irmão, olha só, a terra de Canaã não estava distante, não. Eles logo chegaram diante de Canaã. Ei, não demorava 40 anos para chegar em Canaã, não. Eles, assim que eles atravessaram o mar, marcharam um pouquinho e estavam diante de Canaã. Moisés pegou e enviou 12 espias. Vão lá e confirmem que a terra é essa
a terra que Deus prometeu, a terra que mana leite e mel. Os espias foram, chegaram lá, viram os cachos de uva gigantes, figos, romã, terra boa, ampla, fértil. Disse, rapaz, essa é a terra que Deus falou. Só que diz que lá também eles viram cidades fortificadas, exércitos, carros de guerra e os gigantes que habitavam a terra. E ali se desesperaram e voltaram, deram um relatório que desesperou o povo. Aleluia, e disseram, Moisés, tu nos trouxe aqui para morrermos. Tu nos trouxe aqui para a gente ser como gafanhoto diante do gigante. Porque vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito. E foi um reboliço. Diz que Josué e Caleb, quem conhece a história, tentaram ainda, não, meu povo, não, minha gente, se Deus disse que estava nos dando a terra, Ele nos dará. O Deus que abriu o mar vai entregar os gigantes nas nossas mãos. Só que eles falaram isso, o povo pegou em pedra e quase matou os dois. Foram apedrejar Josué e Caleb. E aí Deus disse assim a Moisés, Moisés, manda esse povo dar meia volta. Diga para eles que os filhos deles, os quais eles estão dizendo que eu trouxe para morrer pelos gigantes, diga que os filhos deles eu vou introduzir na terra, mas eles, ninguém que saiu do Egito, exceto Josué e Caleb, vai pisar na terra. Dê meia volta, e nessa meia volta, foi 40 anos arrodeando o deserto, 40 anos arrodeando o deserto, 40 anos arrodeando o deserto, até morrer toda aquela geração. Ei, qual a geração que você faz parte? A que vai tomar posse da terra, ou a que vai perecer no deserto? Eita, deixa eu te dizer, você escolhe a geração que você quer ser. Você escolhe a geração que você quer ser, jovem. A que vai ficar rodeando o deserto ou a que vai tomar posse da terra? Olha, irmãos, preste atenção. Quando Moisés morre, Josué substitui, lembra? Josué, meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora, porque tu passarás esse Jordão, tu e todo esse povo, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Aleluia, não te deixarei, nem te desampararei, estarei contigo. Então somente tenha o cuidado de meditar no livro dessa lei dia e noite. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque tu serás bem sucedido por onde quer que tu andares. Aí Deus anima Josué. Aí Josué marcha. Estou finalizando, viu, irmão? Já está no final. Olha, aí começa as batalhas da conquista. Qual foi a primeira batalha? Jericó. Eles arrodiam a muralha. Josué é um comandante que Deus dava estratégia para ele. E o povo fechou com ele em obediência para cumprir as ordens que ele dava. Mas não foi fácil. Eles derrubaram Jericó, mas fugiram de Ai. E aí Josué se desesperou, se rasgou todinho e disse, Deus, tu disseste que ia ser comigo. E agora? Aí botou a gente para correr. Lembra a resposta de Deus? Quem lembra? Josué, isso aconteceu porque tem pecado escondido no meio do povo. Pecado oculto. Mas consagra o povo. Se consagra que eu vou revelar a alma. Às vezes, para cumprir promessa, Deus precisa revelar a alma. Irmão. Se consagra. Aí ele foi se consagrar em Aracã.
que pegou do que não devia pegar e escondeu debaixo da tenda. As coisas amaldiçoadas por Deus. Esse tipo de pecado, irmão, sempre perseguiu Israel. Estou falando da história de Israel. Lembra uma das esposas dos filhos de Abraão, se não estou enganado, foi Raquel. Escondeu ídolos do lado, debaixo do não sei se era camelo, se era o quê? Camelo, né? Se escondeu debaixo de camelo e levava, irmão. Servindo a Deus e servindo outros deuses, ídolos. Escondido. Escondido. Você acredita que tem crente feiticeiro? Tu acredita que tem crente macumbeiro? Tu acredita? Olha para mim, é sério que eu vou dizer. Tem. E não é pouco não, viu? E não é pouco não, mas tem. Tem crente, irmão, tem crente que não começa a semana sem olhar o horóscopo. O que diz meu signo para mim, para essa semana? Diga, está amarrado em nome de Jesus, diga. Nós servimos ao Deus dos céus, ao Deus de Israel, mas tem. Aí presta atenção. Agora, eu disse que eu estou finalizando. Chegamos ao final, presta atenção. 5 anos de batalha. Primeiro eu disse que foi Jericó, né? Aí veio Ai, pecado escondido no meio do povo. Uma luta tremenda. Mas aí o povo foi, pá, pá, pá. 5 anos de guerra, irmão. Teve guerra que o sol parou. Teve guerra que Josué orou, o sol parou, irmão. Teve guerra que Deus mandou chuva de pedra sobre os inimigos. Deus guerreava pelo seu povo. Preste atenção, preste atenção. Mas a terra é subjugada. Deus manda repartir a terra e por herança. Ó, dá a parte de cada um aí. E é dividido os despojos. É dividida as terras. A terra é subjugada. Os gigantes são derrotados. Porque Deus pelejava por Israel. Presta atenção. Aí Josué agora está sabendo que está perto de partir. Aí Deus chega para Josué, vai lá e confronta o povo agora. O que é? O que eu faço? Diga a eles aí que está na hora deles escolher a quem eles querem servir. Irmão, isso é muito forte, irmão. Olha para mim, é sério. Isso é muito profundo. Depois de tudo, de todas as vitórias, de todas as pelejas, Deus diz assim, olha, agora está na hora de tu escolher a quem é que tu quer servir. Diga para o teu irmão assim, Deus sabe de tudo. Deus conhece o oculto e o escondido. E tem um momento, aleluia, que é necessário tomar posição. Ele diz, foi até aqui. Escolhei hoje qual é o Deus que tu quer servir. Porque está te parecendo mal servir ao Senhor? Porque quem serve a outros deuses está descontente com Deus. Deus não está suprindo, não. Deus não está sendo o suficiente, não. Precisa recorrer a outros deuses. Lembra que Jesus disse? Não podereis servir a 2 senhores. Tem um momento que Deus disse, é até aqui, meu filho. Ou fecha comigo, ou fecha com o diabo. Eita, Jesus da glória. Irmãos, e essa mensagem, ela é atualíssima na nossa geração também. Eu já disse que esse é um problema que persegue muitos cristãos que tutibiam, coxiam em 2 pensamentos. Não tem firmeza. Adora a Deus aqui, mas adora a mamão do outro lado. Adora a Deus aqui. Quantos não são adoradores de Deus na casa de Deus, mas também cantam as músicas do mundo? Quantos? Divididos. Seu coração é dividido. Ah, não tem problema não. Tem problema nenhum não. A Acã pensou que não tinha problema nenhum, Acã. Mas estava levando
o povo toda derrota. Acã. Porque olha para mim, queira ou que não queira, a igreja é um corpo só. Ou se une, irmão, ou tem que ser amputado do corpo. Eita, é forte. Meu Deus, e amputa, está lá. Isso é doutrina ensinada por Jesus. O que vocês ligarem será ligado, o que vocês desligarem será desligado. Agora diz, quem comigo não ajunta, espalha. Olha só, menino, é doutrina bíblica. Toda árvore que estiver em mim não der fruto, o Pai arranca. Olha aí, arranca. Porque esperando Deus que desse o fruto, dá espinho e abrolho. Aí Deus disse, oxe. Isaías capítulo 5, também parábola de Jesus, no Evangelho. Aí Deus plantou lá a vinha. Regou, adubou, mandou o sol, mandou a chuva, cuidou. E quando foi o tempo que ele esperava que desse fruto, aí deu espinho e abrolho. Aí Deus disse, o que eu farei a minha vinha? Aí Deus diz assim, em verdade eu vos digo que eu arrancarei. Vou arrancar, porque eu cuidei de você, faço tudo por você. E espero que você me dê fruto. E você dá espinho e abrolho? Irmãos, Deus lhe ama. Tudo que Ele faz para você é porque Ele é bom. Amém? Mas do jeito... Presta atenção. Ingratidão é ruim. Ingratidão é ruim. Para Deus também é ruim. Então Deus, Ele espera que sejamos gratos. Deus, Ele espera que reconheçamos que Ele nos ama, que Ele é bom, que Ele é o Senhor. Olha, irmão, essa palavra, ela está preparada desde a semana passada, como eu disse. Eu falei ela lá em Jaboatão, mas eu me lembrei uma coisa aqui agora. Foi antes de ontem. Foi antes de ontem ou foi ontem? Eu disse acordei dizendo para a pastora, madrugada. Eu acordei de madrugada, ela, o que foi? Eu disse, tu não sabe o que eu vi aqui agora. Estou revelando, tá fresquinho, viu? Estou revelando agora. Tu não sabe o que eu vi aqui agora. Eu disse, está filmando, né? Amém. Só Deus sabe onde chega, né? Tu sabe o que eu vi aqui agora. Escuta, estou encerrando. O que foi? Eu entrava em um lugar. Eu não sei que lugar é esse. Parecia que era o templo, parecia que era a igreja. Eu entrava no lugar. E eu sentava, mas dentro de mim eu sabia que eu ia orar, era para orar. Eu entrava nesse lugar para orar. E parecia ser a igreja. Eu não prestei atenção onde eu estava bem, não. Mas do meu lado tinha uma mulher. E essa mulher olhou para mim e disse assim, pastor, o senhor já viu o que está nas tuas costas? Aí eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, tinha uma mulher vestida de crente, nas minhas costas, falando língua de demônio, e fazendo assim, nas minhas costas. Aí quando eu vi aquilo, aí eu me levantei. Quando eu me levantei, irmão, o Espírito Santo me revestiu de autoridade e força mais do que Ele já nos tem dado. E aí eu olhei para aquela mulher, eu olhei para aquela mulher, fui na frente dela, ela falando língua de demônio e fazendo mandinga contra mim, só que estava nas minhas costas. Quando eu me virei e me pus de frente para ela, ela continuou falando e tentando fazer a mandinga dela. Aí eu gritei, dê joelho! Ela se assustou e disse, dê joelho! Aí ela, pá! O joelho dobrou-se no chão. Eu disse, a quem tu serve? Aí ela com raiva gritou, Satanás! Aí eu dizia, aí eu peguei, botei meu dedo e disse assim,
Mas Jesus é o Rei. E quando eu gritava, mas Jesus é o Rei, eu acordei dizendo, Jesus é o Rei. Aí foi quando eu disse, o que foi? O que foi? Pastor, você não sabe o que eu vi agora. Só que a mulher tinha veste de crente. Eu vi o rosto da mulher. É um rosto de alguém que eu já vi. Mas eu sou capaz de reconhecer se eu ver de novo. Alguém que eu já vi. Mas se eu ver de novo, eu digo, foi. É essa. Entende? Porque não é uma figura longe, não. Eu já vi essa pessoa. Não reconheço exatamente quem é, de onde foi que eu vi, mas eu já vi. E fazendo. Com aparência de crente, irmão. Semblante de crente. Isso aqui, essa visão, eu lembrei agora, não tem nada a ver, quer dizer, e acaba tendo, mas não é por causa da mensagem, exatamente. Mas a mensagem está dizendo que chega uma hora, irmão, que tem que tomar posição, tem que escolher o que quer, tem que saber a quem quer servir. Não dá para servir a Deus e continuar confiando em mandinga, em simpatia, em espiritismo. Não dá. Não dá para pedir a Deus e consultar aos espíritos. Não dá. Mas presta atenção, mas isso acontecia lá. Aí escuta, e Deus estava guerreando pelo povo, era pão do céu, era a rocha dando água, o sol parando, muralha caindo por terra, a coluna de fogo, coluna de fumaça, a glória de Deus sendo manifesta, mas não era porque o povo era bom, não. Não era porque o povo era bom. Aí é o que eu quero que você entenda, mas é porque havia uma promessa. Aí você vai entender porque Paulo vai dizer, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não vai negar ele mesmo. O que ele fala, ele cumpre. Mas eu lembro que quando ele me chamou para a obra, uma das coisas que ele falou bem forte no meu coração foi isso. Foi quando eu orei, não vou contar o testemunho, foi quando eu orei e Deus parou a chuva, lá no bairro da Torre. Aí eu tremi de medo, eu me assombrei, porque eu tinha dito, hoje não é meu nome que vai para a fogueira não, é o nome de Jesus. Eu não vou orar no meu nome, se ele não fizer, o problema é dele, porque é no nome dele, não é no meu, eu disse. No meu pensamento. Aí quando eu orei, a chuva parou. Quando a chuva parou, eu tive medo de Deus. Aí eu lembro que o Espírito Santo falou dentro de mim, o meu nome, eu não deixo ir para a fogueira não. Mas tu anda na minha presença. Eu fui assim, amor. Eu estremeci, mas tu anda na minha presença. Aleluia. A resposta a que Deus se quer servir é uma resposta individual que cada um deve dar a Deus. Em quem confiar, em quem acreditar, a quem servir. Se for a Deus, só pode ser a Ele somente. Ele deve ser suficiente. Ele deve ser o único Deus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Ficamos de pé, vamos encerrar. Glória, perdão. Passei quantos minutos aí, irmão? Me ajuda aí. Vem os obreiros para cá, traga a mesa para o meio.